Os agrotóxicos são produtos fabricados a partir de substâncias químicas e cuja finalidade é proteger a planta do ataque de pragas, doenças e ervas invasoras. Por praga, nós entendemos os insetos, como por exemplo, cigarrinha, besouro, lagarta, pulgão. Por doença, nós entendemos os vírus, fungos e bactérias. Já as ervas invasoras são todos aqueles vegetais que nós não estamos cultivando e vão competir com a nossa lavoura. Geralmente, toda pesquisa de melhoramento genético visa conferir às plantas maior capacidade de produção. E com isso, ela perde capacidade de se defender. Por isso, esses vegetais melhorados geneticamente ficam mais expostos ao ataque de pragas e doenças e perdem na hora de competir com o mato, pela água, pelos nutrientes e pela luz. É bem verdade que existem pesquisas que visam conferir à planta maior resistência, mas infelizmente não é a maioria. Vamos então tentar entender como funciona o agrotóxico. Basicamente, existem dois tipos: os preventivos, que são aqueles aplicados antes do aparecimento do problema, e os curativos, que são aplicados depois do ataque. No caso do primeiro, os preventivos, a aplicação pode nem ser necessária. No caso do segundo, os curativos, a finalidade é a eliminação total do indivíduo. Acontece que este indivíduo que está sendo eliminado faz parte de uma cadeia alimentar e com certeza a sua falta provocará um forte desequilíbrio ecológico. Ainda que utilizados corretamente, os agrotóxicos provocam problemas. Quando utilizados indiscriminadamente, o resultado é devastador. Como consequência disso, nós temos o aumento de pragas e doenças e o surgimento de outras que até então não atacavam as lavouras. É um círculo vicioso. Quanto mais agrotóxico, mais problema. Quanto mais problema, mais agrotóxico. Como positivo, o agrotóxico possibilita a produção de alimentos em larga escala. Mas a que custo? E com quais consequências? A primeira consequência é o aumento no custo de produção. A segunda consequência é o desequilíbrio ecológico. Tão ou mais importante que essas duas é a contaminação do meio ambiente, terra, ar, pessoas e animais. Os agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, causam problemas devido à sua toxidez. Esses produtos são classificados segundo o seu grau de toxidez, e a maneira mais fácil de identificá-los é pela cor do rótulo. É bom que você saiba que todos eles, independente da cor do rótulo, são venenos, portanto, muito cuidado com eles. A legislação brasileira até que é bem rígida com esse assunto. Já há muito tempo instituiu o receituário agronômico, uma espécie de receita médica. Somente um profissional regulamentado pode emiti-lo. E as lojas especializadas na comercialização de agrotóxicos só podem fazê-lo mediante a apresentação desta receita. As principais informações contidas neste documento são as seguintes: indicação da lavoura e do problema, indicação do produto a ser utilizado, a dosagem a ser aplicada, o intervalo entre cada aplicação, o número de aplicações que deve ser feita, a quantidade do produto a ser comprado e a carência a ser observada. Carência é o intervalo de tempo entre a última aplicação e o uso do produto para a alimentação. Traz também cuidados com eventuais intoxicações e também a destinação das embalagens, que nunca devem ser reaproveitadas. Mas se os agrotóxicos são assim tão perigosos,
será que vale a pena continuar utilizando? No entanto, será possível a produção de alimentos em larga escala sem eles? Estas são questões que a sociedade terá que enfrentar e decidir. Continuar com os agrotóxicos ou buscar formas alternativas para se conviver com pragas, doenças e ervas invasoras, sem, no entanto, deixar de produzir tudo aquilo que a humanidade precisa. Mas este é um assunto para um outro programa. Até lá!